você acha? Se não consegue chegar e sentar numa poltrona dessa, você acha que vem alguém sentar no lugar que ela está? Acho que não. Depende da consciência. É isso aí. Depende da consciência. Às vezes eu já consegue sentar, eu fico olhando. Ninguém está sentado. Eu queria saber uma coisa. Você ouve o conceito experimentado da escritura? Não, eu escuto esse processo aqui, principalmente através do. Agora, às vezes, aquilo vem tipo elemental, um negócio bem assim. Tertúlia. Muito boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui segurança institucional dentro da sociologia. O que vem a ser insegurança institucional? É a ausência de proteção dos cidadãos, locais, residências, ambientes, escritórios, veículos, bens e objetos da vida desenvolvida dia a dia, em função dos riscos circunvolventes, os perigos onipresentes, ameaças, assaltos, sequestros, saques, arrastões e tragédias da atualidade terrestre, característica da anomia em certos estados. Agora, nós falamos aí sobre a insegurança institucional, desequilíbrio do governo, o Estado a perigo. E o mais, a gente lançou tudo aí na argumentologia. Sobre as realidades, por exemplo, nesse particular, há duas realidades quanto à prevenção a serem consideradas. A prevenção explícita. Na guerra explícita e aberta na África, a pessoa sabe onde é a fronteira, a hora da troca da guarda e até a hora do bombardeamento. Mascarada. Na guerra mascarada, a realidade atual, ano base 2008, da vida carioca. Não se sabe quando e nem onde vai estourar o tiroteio. Vocês olham isso na televisão que está lá. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, é muito pior do que na África. Na África a gente sabe onde é que é. Privacidade. A privacidade moderna, com o emprego das medidas de segurança, praticamente impostas pelas injunções críticas da própria vida intrafísica, foi inserida recentemente nessa listagem dos 10 agentes controladores modernos das pessoas, aqui dispostos na ordem funcional. Estado, polícia, Receita Federal, bancos, mídias, informática, corporações, segurança, privacidade e coleiras do ego. Vocês veem que aqui em Foz, divide-se uma cidade fronteira, isso aqui é comum. Dentro do CAEC, nós mostramos isso tudo, através, inclusive, da concertina, etc. Tal. Esta dimensão humana não é paradisíaca. Ninguém ressoma para ser inocente e útil. A consciência romântica pode ser imatura, ingênua, complacente, ineficaz e até conivente com o pior. Quer dizer, quem é romântico ou ingênuo está danado, nesse caso todo. Como vive você perante a segurança institucional? Você já foi vítima de atos coercitivos da insegurança social? Então isso aí é uma coisa para a gente pensar muito seriamente mesmo, é o resumo do problema para a gente chegar ao Homo sapiens pacíficos. Sem defesa não há paz. Isso aqui é o difícil, né? Como teletertuliano, eu gostaria de acompanhar o diálogo do senhor com aqueles que recebem o arco voltaico. Na maioria das vezes o microfone não é aproximado. Esse procedimento podia ser corrigido? Não. Por quê? Ele é feito propositadamente para garantir a privacidade da pessoa. Eu estou falando, às vezes, algum caso que, às vezes, eu não sei se a pessoa quer que a gente lance isso para o cosmos. Não é? Já basta, às vezes, os amparadores e o pior, os assediadores, saberem o que está se passando. Né? Tenho muitas experiências energéticas de casa durante a implantação do arco voltaico. De esterilização intensa até a sensação de trabalhos energéticos sobre meu energossoma. Você está ótimo, você está entrando na onda. Quer dizer, você está se afinizando com o estado energético ou campo energético que nós instalamos aqui. Agora, eu vou te dar uma recomendação. Veja e escute com atenção as observações das pessoas que falam, perguntam ou expõem na fase final da tertúlia de segunda-feira, depois das aplicações dos arcos voltaicos.
Alguns casos, a pessoa se expõe lá, fala claramente o que é que aconteceu. Quando ela fala, eu às vezes acrescento também algum esclarecimento daquilo que eu falei na hora, que as pessoas não escutaram. Então é o caso de ver, porque às vezes tem uma xepa, né? Tem um extra do fim, assim, no fim, você sabe, da feira livre, aparece a xepa, né? Quando a pessoa tem bom traquejo intelectual, conhecimento, admite o prioritário, mas tem um emocional que atravanca tudo e não deixa implementar nada, como organizar o corpo emocional e vencer esse traço fardo, estressante e inviabilizador? Isso é um desperdício existencial sanável numa vida só? Sim, nós achamos que é sanável numa vida só. Isso aí é aquilo que nós chamamos da mediocrização existencial. É a condição comum de bilhões de pessoas, homens e mulheres, pela terra fora. O processo é que, a parte de bicho, durante milênios a pessoa foi subhumana. Foi tudo quanto é bicho que tem por aí. Então, a hora que ela começa a querer deixar de ser primata, ela ainda recolhe muitas das reações e instintos do subcérebro abdominal quando ela foi subhumana. Então, o problema da emoção é que predomina nisso tudo. A Terra agora, a partir desses 2 milênios mais sérios, quer dizer, uns 5 milênios mesmo mais sérios de vivência na Terra, mais intensa, é que a gente começou a falar sobre conscienciologia de uma maneira mais aberta, séria. Agora já tem repercussão, já há ressonância, já há eco, já há quem entenda isso. Agora veja, foi preciso de passar toda essa experiência para a gente chegar nisso, e a gente também hoje não trabalha com todo mundo, nós trabalhamos com a minoria minúscula. Quer dizer, um pouquinho de gente que está começando a pegar isso. O mais é aquele negócio que pelos milênios a gente perdeu muito tempo. Religião, arte, filosofia, coisas superficiais, secundárias, processos que vão ficar por aqui. Então isso é um processo sério. Ainda nós temos que trabalhar muito, fazer a reeducação, dar muito exemplo bom para que essas coisas melhorem. Enfim, o que é bom é o seguinte, essa vida, ela é curta, mas tem outras, né? A gente pode ter uma série delas, isso aí ajuda. Mas, então, paciência, caldo de galinha, não faz mal para ninguém no caso, né? Como atrair e manter pessoas com espírito cooperativo e senso de compromisso numa instituição cujo trabalho é de caráter essencialmente voluntário? Em outras palavras, como fazer alguém trabalhar para a coletividade e fazer perceber que quem mais lucra nessa situação é ele próprio? E como uma instituição se fortalece na ausência de voluntários suficiente para essa consciência? A liderança pelo exemplo basta? Sim. Outra coisa, nenhuma instituição tem um número suficiente de voluntários, porque sempre a gente quer mais, sempre a instituição ela cresce, sempre vai querer ter mais coisas, de modo que isso é relativo, não adianta a gente estar chorando as mágoas não. O processo é fazer a coisa com os materiais, possibilidades que nós temos. Eu estou até com vontade de fazer hoje um brainstorm com vocês mais tarde, que vai mexer nesse assunto aqui. Você acha que vale a pena, Kátia? Ô, João, você que é o meu chefe? Agora aqui, conheço o estado vibracional, porém desconheço o termo EV basal. O senhor poderia explicar? Olha, EV basal é tudo aquilo que diz respeito ao EV primário, aquilo que a pessoa faz básico, para mexer nos processos dos chakras dela básico. Um outro nome que tem é mobilização básica de energia, também que é mais ou menos isso. É o processo básico, que as pessoas gostam de falar, o básico. Você sabe, é igualzinho que existe o pretinho básico, etc. Tal. Existe o processo do EV básico, a energia consciencial básica. Agora aqui, ó, eu tenho essa revista aqui, que é a revista da semana. É dessa semana, isso aí saiu ontem por aqui, em Foz. Agora aqui, tem na seção de saúde, na página 31, está falando, músculo sempre jovem, as células do coração podem se renovar. Você veja, Hernandes, me falaram que eu era muito exagerado,
que era místico. A hora que eu falei assim, não, eu tive um infarto, mas eu já regenerei. Meu macrosoma já consertou isso aí. Agora aqui, ó, pela primeira vez eu estou vendo aqui os dados meus. Se eu tivesse isso aí há meio século, ia calar a boca daqueles caras todos lá, mas é que não tinha dinheiro para fazer essas pesquisas. Agora aqui, uma bomba poderosa. Aos 25 anos, 1% das células musculares do coração se regenera a cada 12 meses. Eu tive infarto aos 28. Quer dizer, mais ou menos aos 12 meses, 10 meses, foi que eu tive, regenerou tudo, eu senti. Agora, depois, vários médicos juntaram comigo lá em Curitiba, já há alguns anos, fizeram o exame, falaram, não, você nunca teve infarto, não tem demonstração nenhuma pelos aparelhos. Agora, recentemente eu fiz com esses aparelhos mais avançados, eu disse, não, olha aqui, ó, onde tem as artérias, as vênulas que se emendaram, olha aqui o trecho que está. Eles viram. Agora veja, eu senti o negócio, fiquei numa certa convalescência, diminuí um pouco meus hábitos, e falei assim, não, eu já consertei isso tudo, isso aí não vai ser mais problema para mim. Mas ficou hipertensão. Isso aí eu não consegui melhorar. A partir daquele infarto, eu estou com hipertensão até hoje, né? Se deixar, eu tomo remédio esse tempo todo. Foi esse remédio também que me deu processo de refluxo, essa coisa toda. Remédio para hipertensão é um problema. Mas agora o resto não atacou muito não, que a gente segurou. Agora o que é bom é que aqui está mostrando. Problema do coração todo. Então isso começa o seguinte, o coração é considerado um músculo de difícil regeneração. Mas uma pesquisa agora mostra que a sua capacidade de autorreparação, ainda que pequena, é maior do que se pensava. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, verificaram que 1% dos cardiomiócitos as células musculares responsáveis pelos batimentos cardíacos se regeneram a cada 12 meses em uma pessoa de 25 anos. Aos 75 anos, essa taxa cai para 0,45%, mas ainda há regeneração. Agora, o que é engraçado é isso. Eu, sem saber nada disso, afirmei essas coisas todas. Agora é um monte de coisa de medicina, né? Devido ao meu processo de me pesquisar, e ao mesmo tempo estudar medicina, fisiologia e ter o parapsiquismo. São três coisas. Isso aí me ajudou muito. Agora, é mais uma aqui, ó. Há mais ou menos uns 15, 16 anos, eu fiz uma listagem com um amigo meu de 16 coisas que eu tinha falado que depois foi confirmado. De lá para cá deve ter mais umas 30. Isso aqui todo dia aparece alguma coisa daquilo que eu falava. Agora, eu tinha uma visão antecipada do processo, dessa descoberta toda em matéria de medicina, por causa dos meus estudos. Se você tem parapsiquismo, você entra num determinado estudo, você começa a prever a perspectiva daquela área de atividade. Você acaba vendo, não tem saída. No meu caso, com a medicina, é justamente isso. Agora, isso aí é bom. Isso é importante. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa regenera. No meu caso, foi um processo de macrosoma, que eu vi o negócio, como é que funciona. Agora, de modo geral, as pessoas têm que fazer um certo repouso adequado, ou uma dieta, seja dieta alimentar, dieta de atividade física, dieta de pensanização, né, o modo de pensar nas coisas. Eu acho que isso aí é que influi mais na coisa para resolver o caso mais rápido. Agora, que é engraçado, é engraçado. Esse ano passado eu vi lá meu coração com o negócio. Inclusive aquele chute que tem, você vê direitinho, né, nos aparelhos hoje, é só o máximo. E se pudesse, eu comprava esses aparelhos todos para ver de vez em quando a pessoa, não, deixa ver se você está amando conscientemente. Vamos ver seu coração, como é que está. Pegar lá e ver. É o máximo, aquilo. Agora, a todo momento, por isso que eu falei, não é todo médico que deve ver aquilo, não. Senão o cara vai ficar encucado, vai criar problema para ele. Porque a pessoa começa, fecha os olhos e pensa naquilo que ela viu. Está acontecendo a cada minuto aqui, sem parar. Alguns segundos o negócio está dando. O tempo todo. Até quando você dorme. Veja. Isso aí é aquele negócio, né, do cara com processo poético. Eu não posso dormir se o meu coração, que bate pela minha amada, não dorme. Eu não posso dormir.
Isso seria uma disfarçatez. Está entendendo? Isso é visível, cara. Está certo. Então eu falei assim, não durma, assim você morre rápido. Não é isso? Vocês entenderam, né? Se o meu coração não para, e é o meu coração é que manda, por que eu posso dormir? Ele não dorme. Isso não é correto, a minha atitude de dormir. Aonde que fica o meu amor por ela? Até um certo ponto eu falei assim, você não é um poeta, você é um filósofo. Até um certo ponto, mas não está correto. Vocês já viram alguma poesia assim? Não. Sabe, Augusto dos Anjos ter vivido mais tempo para fazer outros livros, além do Eu e outras poesias dele, que ele levava o negócio pelo lado da ciência, Augusto dos Anjos. Mas ele não chegou a ver esse processo do coração. O coração apaixonado, a paixonite aguda cardíaca, é do cardio chakra, é uma paixão cardio-chacral. Não é isso? Terrível. Valdo, aqui no ar. Sim. Esse processo de regeneração, ele é por causa da energia, do estado vibracional, é por causa da paragenética que incita ali a renovação celular, ou isso já reflete na própria genética? Não, eu acho que tudo que você falou entra. Agora, o que varia de pessoa para pessoa é o percentual. Então entra a genética, a paragenética e a condição da pessoa, a idade, essas coisas todas que estão falando ali. Agora, no caso do macrossoma, é um extra. Então aí junta isso tudo. Agora, o que é que predominou? No meu caso, a meu ver, é o macrossoma. Está entendendo? Numa determinada pessoa, às vezes a idade dela, com a regeneração, ela tem uma boa constituição. O macrossoma, então, significa que todo o processo de regeneração aqui, em matéria de regeneração grande, é macrossoma. Por exemplo, muitos casos eu vi de pessoas doentes com macrossoma. Por quê? Acontecia uma regeneração que ninguém estava esperando. O professor olhava para mas não é possível que ele melhorou. Alguém deu mais algum medicamento para esse indivíduo? Eu disse, não deu mais nada. Ele regenerou mesmo, às vezes dá. Isso a medicina não entende ainda muito, essa regeneração súbita. Agora, eu acho que um dos motivos que eu explico isso é o macrossoma. E dentro da medicina, essa minha hipótese é melhor do que a maioria das que tem por aí. Que corresponde também à realidade daquilo que eu já estudei esses anos todos. Agora, pensa nisso tudo. Uma outra coisa, o cara está lá. Uma boa coisa seria meter energia nele, mesmo que ele não saiba. Fica lá perto dele, conversa umas coisas e manda energia em cima dele. E pensa naquilo que ele precisava de regenerar. Que às vezes você consegue acelerar o processo. Isso é um fato. É assim que eu fazia lá. Depois veio meus colegas. Valdo, vem cá, me dá uma de mão lá no meu. Aqui, o leito do meu paciente está junto do seu. E não é de mão. Você está entendendo? Porque às vezes a gente omitia energia. Por exemplo, no meu consultório em Copacabana, isso que eu estava comentando até lá embaixo hoje. O caso meu deu tudo certo, eu nunca tive problema nenhum, tudo melhorava, por causa das energias, não é só por causa da técnica do Sakurai. Era o meu jeitão. O povo me procurar 12 anos depois que eu fechei o consultório, só por causa da técnica, não era. Entende? Eu entendo isso, são os operadores. Tinha mulher que ela chegava lá, já era alguém da família que era um amparador do outro que era bom na família, que deu um jeito de trazer a pessoa para o consultório. Chegava lá com a desculpa, uma bobaginha à toa que a gente tratava, mas a coisa mais séria não era isso, era melhorar as condições, eu dar orientação para a pessoa sobre alguma coisa que ela precisava, pronto, a vida melhorava. Aquilo era mais importante que o corpo da pessoa. Então, é muito sério esse caso de amparador nesse processo. Os amparadores dos médicos ainda não foram bem estudados. Uma vez eu pedi para um colega nosso para fazer isso, mas ele acabou não fazendo. Quer dizer, como é que é o amparo de função médica, de assistência dentro da área da saúde? Isso ainda não foi estudado. É um negócio terrível, é muito sério isso aí. Eu sempre vi isso como um ponto alto em matéria de interassistencialidade multidimensional.
Pode falar, o que você quer? Sobre a segurança institucional. No caso do Brasil, né, nas grandes cidades, essa insegurança advém do Estado paralelo. Né? Agora, eu acredito que se o governo quisesse, acabaria com isso. Eles estão tentando fazer no Rio, estão reagindo, né? Estão procurando agora estabelecer coordenadas na favela, estão fazendo até muro para ver se as favelas não crescem. Isso já devia ter feito há 60 anos. É tudo errado isso aí. Outra coisa, os lixos da favela, a gente sempre falou naquilo. Eu que morava lá perto, em Ipanema, via aquilo lá no Morro do Cantagalo, aquelas coisas todas, via aquilo tudo lá. Eles começavam uma coisa, parava tudo. Inclusive foi fazer aquele grande hotel lá em cima, aquilo também parou. Com o tempo mudou tudo. Então, isso é que devia de fazer. Agora, quem viu isso mais lá na frente, todos os políticos, foi o Carlos Lacerda. Ele fez a reorganização de 2 favelas. Uma delas bem no centro da cidade, você sabe, né? Lá no Rio. Ele reorganizou aquilo, ele mexeu. A Cidade de Deus parece que é da época dele. Não, mas a Cidade de Deus foi feita pelos pais, aqui tudo errado. Que lá a gente já falava quando tinha sido feita na época do Dom Helder Câmara. Ele era muito populista, tipo Lula, era só conversa. É muita tapiação. Eu sei porque eu trabalhei na favela, né? Era justamente nessa época. Igualzinho esse Banco da Providência. Quando apareceu também era muita bobagem que tinha. Hoje eu não sei como é que está. Mas existe também uma condescendência de ordem até sociológica e ideológica em relação... Só existe uma lei nessa história toda que ninguém pode combater. Tudo tem que ser reorganizado. Não pode ter favela. Acabou. Então acabou, tem que se mexer, tem que reorganizar todas as favelas, querendo ou não, doa quem doer, e outra coisa, para ficar todo mundo mais ou menos igual. Isso é que é a democracia, o socialismo. Mas a saída melhor seria inteligente, porque existe... Mas a hora que eles deixam, que o governo deixa, esse negócio de governo só de 4, 5 anos dá nisso. Sabe, tem uma coisa, quando o cara é bom, ele prosseguir mais. Tinha que ter uma lei que mostrasse que o cara é bom. Não tem nada que ser por conta dele, tem que ser pelo resultado do trabalho dele. Nada de o povo estar aclamando só que isso é besteira, eu quero ver o resultado. Então tinha que ter uma comissão, um colegiado, para ver se o cara é bom, ele continua. Ele é bom, né, de executivo. Então ele continua a fazer. Para mim é isso que vai acontecer quando tiver o Estado Mundial. Mas como houve em Nova York lá... Segurança zero lá. Não, aquilo foi, nossa, eu vi isso mudar. Deu certo. Deu. Mas uma das coisas mais impressionantes que eu vi lá, eu já falei aqui, foi com o Subway. Durante muitos anos aquilo está tudo sujo, pintado, estragado, cheio de grafite, de besteira. Aí vem um processo lá, não, vamos melhorar os trens. Eu vim para o Brasil. 6 meses depois eu voltei, os trens eram outros, por isso eu estava em outra cidade. Quando se quer, principalmente americano, quando quer, eles mudam tudo a parte mágica. Parece que o Mandrake chegou e fez assim, tudo mudou. Mas aqui é impressionante, esse caso do Subway de New York, eu fiquei bobo. Não existe... eu não admitia isso. Em 6 meses melhorar aquilo tudo, do jeito que foi. Até onde também a legislação prejudica essa situação? Não, sempre tem. A lei do Brasil, por exemplo, ninguém cumpre. Os juízes que são os verdadeiros culpados. Os responsáveis mesmo são os juízes. E quanto maior o juiz, o magistrado, pior é no caso. Aonde o magistrado está em falência, ou seja, ele é leniente, os malfeitores tomam conta do Estado. É o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito... Gente, olha só, já não faz mais nenhuma onda as coisas que aparecem. Pega uma revista igual essa, só tem descalabro. Então, mexer em dinheiro é descalabro. Qualquer coisa, dinheiro é descalabro. Olha a Câmara, olha o Senado. Olha o que é que não está vindo a fundo do Senado, a sujeira que está aí. Agora veja, ficam esses caciques, esses coronéis tomando conta, igual Sarney, não sai. Tudo é Rottweiler. Não deixa o osso de jeito nenhum. É sarna.
Mas é Sarney, eu sei. Mas veja, o problema todo não, eles chamam ele de Sir Ney. Quem chamava era o Paulo Francis. Sir Ney. Cada pose. Parece que existem vários motivações para acontecer isso. Uma delas também é a corrupção, entra no meio, em relação ao narcotráfico, corrupção. A coisa toda é corrupção, a base de tudo é corrupção. Agora, a corrupção existe devido à impunidade. A impunidade existe devido aos magistrados. O processo é o poder judiciário que é o principal. Os governos passam e o judiciário fica. Como eles são lenientes. Olha os juízes, até o Brasil já tem juiz na cadeia. Como é que é possível? Houve a inversão de tudo. Quer dizer, a hora que o malfeitor veste a toga, acabou. Então, aqui mesmo está se falando que existe uma guerra civil, já sabia, lógico. Mas essa guerra civil se tornou rotina, ninguém... já banalizou. O povo não vê essas coisas. Então, isso tem que melhorar. Para melhorar mesmo, tem que ser de baixo, mas tem que vir de cima. Então, tem que pegar tudo. Por isso que eu falo, tem que fazer uma reeducação. Primeiro da administração, depois do corpo docente, depois do corpo discente. Mas esse processo, nessa reorganização que é extrafísica, entra nesse processo, lógico. Né? Futuramente tem que entrar. Né? Agora, o processo é reeducaciologia, que eu chamo. É isso que a Terra precisa. O Brasil precisa mais disso. Valdo, então, nesse caso aí, quer dizer, nós estamos falando aí do crime do governo paralelo, mas no fundo, nós estamos vivendo no crime paralelo, quer dizer, o Estado criminoso. Certo? Então, na hora que a gente fala paralelo, são dois Estados criminosos. O pai e o filho. Exatamente. É assim. Então, a gente chegar, porque o que a sociedade vê, justamente é aquele crime mais bárbaro, certo? Aquele que mais atinge a gente, que vem da droga, que vem da questão da favela. Mas o crime social é praticado pelo próprio governo. Agora, o que é duro nisso é que a hora que muda a gestão, a pessoa que entra quer fazer uma coisa só dela, diferente. Então, ela não segue aquilo que a pessoa anterior fez bem, o governador. Foi o caso do Carlos Lacerda. Se eles tivessem seguido com a reurbanização, eles teriam prevenido e feito a profilaxia do processo do Rio. Agora não, cada um que entrou era pior que o outro. O pior que foi lá foi o Brizola, que a hora que ele chegou deixou a favela tomar conta do palácio. Aí acabou tudo. E outra coisa, cheio de populismo, de promessa, de tudo quanto é jeito, de fazer teleférico para subir lá no morro, lá perto de casa mesmo, ele falou nisso. Nada foi feito. Eles agora estão pensando em fazer certos planos desses. Mas agora, quando o negócio é grandão, todo mundo quer entrar nisso. O Brasil atualmente está falando demais no trem-bala, que vai ter entre Rio e São Paulo, que não sei o que e tal. Então está porque muita gente vai ganhar dinheiro com isso. Então é muito dinheiro, está na hora. Olha a boca, vai abrir a boca do negócio. Então é o trem-bala. Isso aí vocês já viram. A comissão que vai ter nisso na comissão, deve ser uma loucura. Por enquanto a gente corre, né? Corre feito um trem da bala. Pois é. O trem bala. Agora, o trem bola, porque embola o meio de campo. Aqui, outra coisa que eu vejo é ver o problema de uma maneira multidisciplinar. Né? Porque um dia eu vi um caso lá em Porto Alegre, que fizeram os projetos tipo Singapura, lá de São Paulo, certo? E aí o pessoal tiravam da favela e colocavam nos conjuntos habitacionais. O pessoal vendia os apartamentos e voltava para a favela. O MST faz a mesma coisa. Então, o povo está fazendo negócio. Não se amarra, porque é que nem um vício, né? Aquilo. Então tinha que amarrar para que a pessoa passasse uma época ali para ela se acostumar no modelo novo de vida. Agora, escuta. Você já viu falar que existem os estudantes profissionais, não sabe? Aquele cara que só entra lá para fazer política, mais nada. Ele é péssimo, mas é um estudante profissional. Agora, o que se passa? Existem também os favelados profissionais. Ele só entra lá para ganhar dinheiro com alguma coisa que ele está explorando no ambiente. Você está entendendo?
Existe também o grileiro profissional. Ele só entra lá para fazer a grilhagem, com o processo todo MST, está cheio de gente, são profissionais disso aí. Agora, existe aquele cara fanático profissional, político, marxista da esquerda, por isso que a Câmara Linda está ainda preso a isso, que aquele cara só pensa nisso. E ele é capaz de tudo. E outra coisa, esse povo vai chegando. Eles querem mudar, mas o temperamento é difícil. Olha só essa Dilma. Ela que dirigia a turma da esquerda e que era também da marginalidade da história. Ela foi a mais guerrilheira do povo todo. Ela agora veio, fez plástica, fez o diabo, mas não convence. Ela parece macha. Ela parece um homem, falando as coisas. E outra coisa, ela é mais vibrante do que o homem. Agora, esse negócio de vibrante dá uma pena danada. Eu agora, antes, eu estava lá, quando a Graça chegou até, eu estava vendo o jornal, tinha um senhor falando, que eu não vou falar o nome dele aqui. Eu falei assim, olha aqui, meu bem, veja bem, esse homem vai morrer, não vai demorar muito. Olha o jeito dele. Então, comecei a dar as características do homem. É terrível a gente falar isso. Então, eu falei isso tudo para ela, explicando tudo. Eu falei assim, ó, o ideal seria, que é aquele meu caso, quando eu era mais moço, eu ia dar um jeito de telefonar e falar umas coisas para ele. Mas hoje eu não posso fazer isso mais, já é demais, já vi muito caso, etc. Mas agora, o que o homem é? Você olha para ele, eu não sei o que ele é, mas pelo jeitão. Ele parece ser nordestino, tipo cabeça chata e maco esplâncnico. Retaco, fortão, muito bem vestido, arrumando tudo, mas está falando com a veemência e como ele praticamente não tem nem pescoço, ele tem dificuldade com a língua chaca. Então ele fala aquilo com um esforço enorme e fala com a veemência terrível. E outra coisa, a maioria que ele está falando, eu assino embaixo, ele está certíssimo. Então ele está com o cajado da justiça na mão. Você está entendendo? Ele vai morrer logo. Tudo é contra ele. Agora, falando bem, falando a coisa correta. Mas ele fala que você está vendo o esforço do homem e a gesticulação e toda hora. Isso na televisão. Se ele é assim, você já pensou ele no tribunal? Se é que ele vai lá no tribunal? Ou se ele dá aula, como é que não deve ser? Hein? O que é? Não. Ele foi chamado pela Globo, eu não vou dar o nome dele aqui não. Agora está muito bem vestido, é a primeira vez que eu vejo o homem. Eu ainda falei com a Graça, eu assino tudo que ele está falando. Estou de pleno acordo. Ele estava falando sobre o processo do juro no Brasil, que de qualquer maneira tem que cair o juro. Mas com uma veemência, e aquele modo de ele falar, com aquele esforço todo, não há coração que aguente. Esse aí nem com macrosoma, não dá. Nesse caso... Então eu olhei lá, joguei energia no homem, falei assim, ó, vamos ajudar. Se esse homem tem alguma amparadora, eu estou aqui, vamos canalizar energia para ele, vamos dar um jeito que ele vai morrer logo. Eu garanto. Já teve casos desses que os caras brigaram comigo e a gente anotou o nome. 2 anos depois o cara morreu. Nesse caso aí, se você tivesse a oportunidade de ligar para ele, o que você falaria para ele? Qual o dia? Falei assim, doutor, não tem jeito a gente conversar nós dois cara a cara não, que eu queria lhe dar umas dicas. Porque falar só por telefone ou qualquer coisa nesse sentido, ou se mandar um e-mail, não é o ideal. Primeira coisa, tem que saber quando é que ele fez o check-up. Como é que é o processo dele de coração. Qual o peso dele em relação com a altura dele, lá que eu vi que o cara é retaco. Tem que ver se ele é macrosplânico, do jeito que parece que é. Então você tem que dar um desconto no peso dele. Isso é pior ainda, você sabe. Então veja, ele tem umas 5 coisas que é o caminho da Avenida da Saudade. Sabe, o cemitério. Mas direitinho. Outra coisa, a idade. Ele parece que está no ponto. Você está entendendo? Ele deve estar entre 45 e 55, pelo que eu vi lá. Então é no ponto, bonitinho, na atualidade. Outra coisa, tinha que ver a dieta do homem. Tinha que fazer uma opção de coisa, mas para isso. Agora, João, quando eu era mais moço, eu era invocado com isso. Eu fiz uma opção, alguns deram certo, mas outros não. Tinha gente, só faltava me bater. Não bater porque eu falava as coisas com muita diplomacia, etc., mostrava uma certa educação, o povo, mas
Não é fácil. Agora, quando houve um caso de uma mulher, que eu falei sobre o caso da tireoide dela, e veio o marido, e veio a família, e veio todo mundo contra mim, que já tinham feito o exame, mas você sabe, exame de tireoide, então ainda mais há uns anos aí, ninguém sabia nada. Eu expliquei isso tudo. Quando a mulher piorou, eles vieram com aquela cara de taxa em cima de mim. Falou assim, eu devo receber esse povo ou não? Como é que é? Mal recebido, né? A gente abençoa, né? Você pode... Não tem jeito. Mas depois disso aí eu evitei. Agora, o problema é esse, eu vejo uma pessoa passando na rua e vejo, você está entendendo, a clava da morte. Aquela, a chuva de púmbia, sabe como é? A chuva ácida em cima da pessoa. Às vezes eu falo. Agora, você há de ver, isso aconteceu comigo na Europa. Eu sozinho na rua, vejo uma pessoa, vou lá e falo para a pessoa. Aí o cara fala assim, vamos ali num bar que eu quero escutar isso mais. Vamos beber uma cerveja. Aí nós fomos para lá para beber, eu tomei minha água lá e tal. E comecei a falar com o cara. Aí deu certo. Esse na rua. Que o cara, olhando para a gente, entende? Ela fala, não, esse cara é louco, isso é pirado, panaca, isso é... O que é isso? A gente vai escutar qualquer um. Realmente, né? Se a pessoa, os caras te parar na rua para te falar sobre a sua saúde, o que você está errado, é demais. Isso aí é falta de educação. É, falta de educação. Então, para ter educação num caso desse, por exemplo, se é uma pessoa mais moça, e eu com essa minha barba, vem cá, você é uma minha neta, eu posso falar uma coisa para você? Olha, passa-se isso. Às vezes eu estou falando para uma pessoa adulta que é por causa da criança que está com ela. Que a criança está sendo mal cuidada por alguma coisa. Isso tudo já aconteceu comigo. Mas veja, a vida não tem jeito não. Eu só fico pensando, são os amparadores. Já pensou os amparadores passando por aí, vendo tanta bobagem que podia ser consertada e não pode falar nada? Como é que é? Estupro evolutivo, como é que fica? Agora, esse de hoje, eu soltei uma energia daquelas de pecado de 50 quilotons de bomba atômica em cima do cara para ver se melhora, para ver se dá um jeito. A primeira coisa que eu ia falar com ele é que nunca mais seja veemente. Hora nenhuma da sua vida para você viver mais. Só se você quiser morrer logo. Quem sabe que você está com algum plano, eu não sei. Plano do suicídio lento, né? Que vai ser rápido, vai ser um suicídio rápido. Então eu pergunto, o seu suicídio é lento ou rápido? Isso é eu já começo conversando assim, sabe? Para mostrar. Agora, é uma pena o cara. Eu mostrei, olha lá, graça aí, mais um, olha lá, vai morrer logo. Olha o jeito dele, ó. Olha bem, olha aqui, olha só, ó. Veio, passou mais um bloco, apareceu o homem de novo, falando do meu jeito. Ele não vai aguentar, isso aí é pouco tempo. Essa década, vamos ver se ele passa essa década, para chegar na próxima. Que nós estamos em 9, só falta um ano e pouco, né? Pode ser que ele aguenta, mas na próxima, aí vai embora. Tá na cara. Estou fazendo TENEPS há 50 dias. Nos últimos 10 dias, por várias noites, acordo entre 3 e 4 horas da manhã e não consigo voltar a dormir. Muitas vezes, tento fazer EV e não consigo, como se eu não tivesse forças. Pode ser assédio? O que posso fazer além do EV para melhorar? Primeira coisa, preciso saber se você está fisicamente frágil, fraca. Se estiver, precisa de melhorar a munição de boca, melhorar a gasolina azul. Tem que dar um jeito nisso, porque às vezes precisa de ver primeiro a parte física, fisiológica. Como é que está seu organismo? Que às vezes a fraqueza é isso. Outra coisa, você tem dormido bem antes, você estava dormindo bem nos últimos dias, tem que ver isso também. Outra coisa, não fique impressionada com a TENEPS. Leve a TENEPS como uma coisa que vai ser normal para o resto da sua vida. Pense nisso. Que aí pode ser que ajude. Agora, a hipótese de ter assédio não pode ser descartada. Gostaria de dar uma pequena contribuição gramatical. Segundo o novo acordo ortográfico, escreve-se dia a dia sem hífen. Vê a definologia do verbete hoje. Ah, sim, mas no original nós já estamos escrevendo sem hífen. Obrigado, mas valeu. Ó, se tiver, pode mandar mais, que a gente topa. Você está ajudando. Em perguntas anteriores, o senhor mencionou que o trabalho com energia poderia melhorar ler,
Pois bem, faço vários e vários EV por dia, além, claro, de atentar para a ergonomia, mas não percebo diferença no meu caso. Tenho o ler no braço direito e vida trabalho com informática. Que outras manobras energéticas específicas poderia ser utilizada para isso? Eu penso que o ideal seria fazer mais exercício físico do corpo todo. Uma coisa boa é a esteira aeróbica. E é o seguinte, a cada 5 minutos você levanta a sua mão e faz isso nela, ó, 20 vezes. Depois o outro braço, 20 vezes. 20 vezes, contando. 1, 2. Ao passo você vai dando um passo na esteira, você conta. De um lado e do outro. Isso pode ajudar a pessoa demais na esteira aeróbica. Eu já tenho casos que o negócio deu certo para muita gente. Para vitalizar o processo do Vasco, as energias, isso aí às vezes ajuda. Tem lógica do ponto de vista, vamos dizer, da terapia. Por que ocorre esterilização de ectoplasma de forma inconsciente? Essas coisas sempre aconteceram. Agora, durante as TENEPS, estou tentando liberar ectoplasma de forma consciente. O exercício será semelhante à liberação de energia? Quais serão os objetivos do uso do ectoplasma na TENEPS? A primeira coisa é o seguinte, você está querendo liberar a energia, mas deixa que o amparador tome conta da aplicação. Senão, como é que fica? Se você quiser dominar tudo por sua conta, vai ter problema. Se é na TENEPS, deixa o amparador tomar conta de tudo, que você vai desenvolver a esterilização de energia mais depressa. Vale a pena. Pensa nisso. O senhor mencionou que o remédio para a pressão, maleatos de enalapril, provocam refluxo. O senhor toma algum remédio para resolver isso? Não. O que eu faço é que eu tomo o remédio junto com comida e também olho a minha dieta, o que eu como. Eu pergunto porque desde os 28 anos descobri que sou hipertenso. Olha, um colega. Você é meu colega. Mas percebi que fiquei com refluxo e achei que isso seria devido a algum outro problema. Ainda vou investigar com um gastroenterologista. Não, refluxo aí quase sempre tem processo de genética. Eu tenho refluxo por causa da minha mãe tinha refluxo. O EV ajuda a minimizar os efeitos da pressão alta? É lógico que ajuda. Eu, por exemplo, já quando eu comecei a tomar o remédio, eu falava assim, se eu for cuidar da minha pressão através do meu EV, eu não preciso tomar o remédio, mas eu vou ficar por conta da minha pressão. Então eu preferi tomar o remédio e fazer outras coisas, porque senão não dá. Porque você tem que movimentar a energia mais tempo para segurar a coisa. Agora, que você melhora. Eu fiz experiência isso junto com um cardiologista. Eu perguntava para ele, o que você quer que eu faça? Com a hipertensão, você quer que dê batimento cardíaco de taquicardia, noronocardia, bradicardia, o que você quer? Tudo a gente faz com o processo da energia. Como saber distinguir dentro de um processo de resolução de algo que está pendente, mal resolvido, o que é assédio e o que é determinação pessoal para resolver e clarear tal situação? A primeira coisa é o seguinte, se o caso é seu, é fácil. É só você ver a sua intenção. Quando você pensa no caso, você pensa mal de alguém? Se pensa mal de alguém, o caso também é seu, a culpa é sua. Agora, se você pensa só o bem, sinceramente, você pensa só o bem, então aí já são outros problemas, a gente tem que examinar. Como reconhecer a mudança da mobilização básica de energia para o EV propriamente dito? A partir da mobilização básica de energia, quanto tempo em média é preciso para dominar o EV? Qual a duração de cada EV na prática de 20 EVs por dia? Em quanto tempo apura-se a sensibilidade parapsíquica com a utilização dos EVs? Esse aqui não quer saber nada. Ele quer saber tudo nessa pergunta sem precisar de ler o manual, né? Que nós temos aí sobre os processos todos de energia, projeciologia e outras coisas mais. Sabe de ler, né? Mas agora vamos falar aqui então alguma coisa para ele. O problema do EV é o seguinte, você com o tempo, vai depender do que você faz, uma pessoa que é veterano com EV, as transmissões, lá pela quinta transmissão, uma pessoa já entrou nos eixos e já está na velocidade cruzeiro. Com uma condição dessa, depende do que é que ela está procurando, qual é o objetivo.
Com 30 transmissões intensas de veterano, a maioria das coisas os amparadores são capazes de fazer qualquer cirurgia na cabeça de uma pessoa ou no corpo dela. Com 30. 30 é menos de 1 minuto. A partir da mobilização básica, quanto tempo média para dominar o EV? Isso aí depende, o processo todo é o seguinte: você faz o EV 20 vezes por dia, em locais e horas diferentes, posições e condições diferentes? Isso é que é importante. Aí vai depender de você. Não fica pensando que seja fácil, que não é. Se fosse, a maioria conseguiria. No Instituto, um monte de gente começou a fazer isso. Praticamente foi 1 ou 2 só que conseguiu depois de 4 meses. Qual a duração de cada EV na prática de 20 EV por dia? É você que sabe. Mas pelo menos umas 20 transmissões de cada vez seria de pobre, né? Para começar. Mas seria bom. Conta 50 transmissões de cada vez, por exemplo, para começar. Agora você vai, ó, quer ver? Ó, eu vou fazer aqui só para transmitir energia em você, para você saber lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você sentiu ou não? Agora, faz 50 dessas. Em pouco tempo, isso é muito pouco. Agora, fazer 20 vezes por dia, o cara não vai gastar nem meia hora para fazer isso. No total. Tá certo? Como reconhecer a mudança da mobilização básica de energia para o EV propriamente dito? Eu acho que aqui agora, eu acho que eu já respondi a maioria, né? A sua sensibilidade, portanto, parapsíquica vai depender do trabalho que você vai fazer. Agora, ó, faça 50 mobilização da energia agora. Exterioriza 50 aí agora e vê o que acontece. Qualquer coisa, põe um relógio que marca o segundo. Para ver quanto tempo você demora. Se você está querendo saber de tempo, né? Uma boa coisa é colocar um cronômetro. Li um livro que é uma correlação entre sonambulismo e mal de Parkinson. O senhor já pesquisou algo a respeito? Pergunto porque eu era sonâmbulo na infância e minha avó materna sofreu de mal de Parkinson. Tá. Primeira coisa é a seguinte, eu não conheço o fato, não. Agora, sonambulismo é junto com um monte de doença que mexe com o processo neurológico. De modo que pode ser que tenha alguma relação. A gente não sabe. Eu não tenho competência para falar sobre o assunto. Vamos estudar. Tem muita coisa para a gente fazer. Né? Paulo. Sim. Aqui no B. Aqui na página 16, mais ou menos no meio da página, no item paradoxo. Segundo os preceitos da holomaturologia, somente a recuperação maior dos megacons, os cons magnos relativos às nuances da inteligência evolutiva, por amplo número de consciências, pode solucionar a longo prazo a condição do paradoxo cosmoético atual. Esta atitude deve surgir das personalidades lúcidas, universalistas, libertárias e desejosas de assistir às tribos das consréus ressomadas, ao mesmo tempo precisando inevitavelmente de manterem técnicas de segurança discriminatórias para poderem sobreviver. Isso nós estamos falando de vidas realidade em cima, né? Qualquer pessoa pode estar em casa, dentro de um carro, nas ruas do Rio de Janeiro e receber o impacto da bala perdida. O paradoxo é isso, de você fazer assistência e manter a técnica discriminatória? É isso só que eu queria entender. Sim, por exemplo, discriminar. Eu estava em Ipanema. No fundo do nosso apartamento, a gente recebeu 2 balas que bateram na parede. A parede estava furada. Apartamento em Ipanema. Veio do Morro do Cantagalo. O melhor da história, numa época que não era para ter nada, porque até a época próxima do carnaval, etc. Tal. Agora, lá, durante a boa temporada, a gente às vezes tinha que acordar de noite com o barulho dos foguetes, que é quando chegava a cocaína no morro. Lá foi dos primeiros no Brasil a usar essas técnicas de soltar foguete em vez de soltar a bala. Mas a bala lá é um monte de lugar daqueles que tinha bala perdida, que muita gente pegou. Então a primeira coisa era ter cuidado, uma pessoa não dormir no lugar que vem do morro, por exemplo, que tem bala perdida. Isso aí é que nós estamos falando, a pessoa tem que ter certas prescrições, ela tem que seguir, fazer umas discriminações sérias na vida dela. O paradoxo já está justamente aí, quer dizer, você tem que assistir o grupo e ao mesmo tempo você tem que ter algum tipo de discriminação em função da segurança. Um monte de gente lá em Ipanema que dormia
debaixo da cama e não em cima. Que a cama ainda ficava ainda sob o recurso de então a bala pela janela. Então ficava por baixo, que ali não tinha jeito, qualquer coisa que batesse, a parede era mais forte, segurava a bala. Agora, é muita gente que morreu com bala perdida no Rio de Janeiro, mesmo na Zona Sul. Eu mesmo conheci gente que morreu. Turista também? Não, turista também. Agora, gente de lá, né, gente que eu conheci que morreu. Agora, uma morte besta, né? De uma hora para outra, semana e menos e tal. Só os terríveis. Agora, o da pena é criança, né? Por exemplo, tem aquele caso que eu cheguei até a descrever, que a dona estava com a filhinha, ainda jovem, pequenininha, no braço dela, dentro da igreja, assistindo o culto. Então a bala perdida pegou a cabeça da criança na mão da mãe e morreu na hora. Isso é um troço terrível, eu já escrevi sobre isso. Então, veja, é muita coisa, né? Aí aquele negócio do urubu de cima e urubu de baixo, quer dizer, a pessoa está com um problema que não é o processo daquela reação em cadeia de acidente de percurso, não. É de macro-pecado destrutivo, quer dizer, o negócio é mais sério. Existe isso, são predisposições a macro-pecado. Professor, eu queria voltar ontem à questão do arco voltaico. O professor comentou que no momento em que está fazendo na pessoa, não comanda isso. Eu queria entender um pouco mais e saber para quem está começando, como que a pessoa pode desenvolver, se ela também não comanda. Trabalha. Faça assistência. É por aí que você desenvolve. Chega num ponto que eles tomam conta de você. Mas no começo, a melhor coisa na interassistencialidade, quando mexe no processo parapsíquico, é você ser totalmente comandado. Isso não é fácil, porque é preciso de você ter valor para ser comandado, porque eles não vão perder tempo com qualquer instrumento. O instrumento tem que ser hábil, tem que ser funcional, tem que ser profícuo. Entende? Então o problema é trabalhar. Eu trabalho com essas coisas com consciência desde a minha adolescência, né? Há muitos anos. Eu nunca deixei de com isso. Tudo que aconteceu com a minha vida, eu sempre usei energia, sempre mexi com o estado vibracional, tudo controlado, nas circunstâncias mais atrapalhadas. Aparentemente a pessoa vai falar, não, ali eu não está nem pensando nisso. Eu ia olhar e eu estava. Que às vezes são nas injunções mais assim, antípodas, absurdas, bizarras, diferentes, é que precisa de mais assistência. Entende? É nessa hora que você tem que pensar. E outra coisa, para ter isso é preciso ter muita paciência. Se uma pessoa estiver muito ansiosa, ela esquece do estado vibracional. Que nessa hora ela está querendo ter um revólver, uma faca, uma metralhadora, ela não pensa. No entanto, ela tem, às vezes, uma arma muito mais potente, que é o estado vibracional. E ela não sabe usar, ela não usa, ela não aplica. Entendeu? E atualmente, quando o professor está fazendo aqui, no tertuliário mesmo, o professor identifica quais são as consciências que estão interagindo durante o arco voltaico? Eu vejo, mas agora eu nem penso nisso não, é só quando precisa de saber alguma coisa que eu vou olhar. Pelo seguinte, a maioria aqui tem a superintendência do meu trabalho, que é o enumerador, ele vê isso tudo. Agora aqui conosco, a Rosgard tem sempre aí, desde o primeiro dia que não apareceu maquiada, está aí. Deve ter alguma coisa, porque daqui deve estar irradiando alguma coisa, para você o que a gente está fazendo, a gente está. Eu já vi gente que foi assistido, ficou aí um pouco, e depois aqui, quando nós fomos aqui na segunda-feira trabalhar com arco voltaico, eles assistiram essas pessoas que estavam aí. Com CIEX. No CIEX. Então, ela tem interesse nisso também, que ajuda. Do jeito que também os cursos que dão aqui, entende? Tudo isso tem ajudado. Agora, o nosso aqui, praticamente, a gente não está fazendo arco voltaico para receber nada, é só para doar. Então é mais fácil para assistir, entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, uma pessoa vai a um curso, ela está querendo tirar algum partido dali. Está sendo doado, mas é um processo mais de estudo, de pesquisa. O nosso aqui é de doação. Aqui no CIEC é pouca coisa que se faz em matéria de doação assim.
Quando tiver aí agora a OIC, pode ser que vai melhorar, vai dependendo do que é, quais as práticas que eles vão aplicar lá. Aí vai ficar mais próximo aqui, ó, vai melhorar, gente. Isso vai ajudar. Certo. Professor, última questão. Eu tenho uma postura naturalmente um pouco mais de doar, de ser doativo, mas ultimamente vem vindo muitas ideias sobre não entrar no assédio das outras pessoas, assim, vamos dizer, gratuitamente, sem maior profissionalismo. E a minha dificuldade está sendo dosar e entender, porque ontem, por exemplo, eu estava pensando muito nisso, mas apareceram uma série de situações de assistência. Toda vez que vier dúvida, você deixa, que assim você não vai se arrepender. Agora, com o tempo, você vai ter mais noção disso, você vai saber discriminar melhor. Você está começando, então, na dúvida, se abstenha. Agora, veja o que acontece. Na sua vida, teve algum momento em que começou a aparecer várias, vamos dizer, oportunidades assistenciais de tudo quanto é jeito que você vê, que você pode ajudar, mas você pensa que tem que a minha vida tudo é assim. Você não está vendo, eu estou vendo a televisão, ninguém está vendo isso, eu estou vendo a oportunidade de ajudar o cara, eu não posso fazer nada. Estou algemado. Não tem jeito. É duro. Agora, ó, tudo é devido à ignorância humana. Então a responsabilidade da gente é enorme, porque você vê que você é ignorante, mas não é tanto. A hora que você não é tanto, sua responsabilidade aumenta demais. Você vê um caso igual desse homem, como é que fica? Outra coisa, alguns já devem ter visto isso, ninguém falou nada. Quer dizer, isso tudo precisa de conversar com ele. Agora, não tem jeito, que aquilo ali, do jeito que está, é favas contadas, isso que eu estou falando. O homem, ele alcançou todas as necessidades para morrer prematuramente. Ele tem tudo, não faltou nada. Ele está com tudo. Agora, amanhã dá um negócio aí, não, deu infarto o cara, pronto, enterrou, acabou, ninguém soube. Sem falar nada, ninguém falou nada para ele, como é que ele não escutou ninguém? Que às vezes o cara não escuta, né? Você sabe disso, né? Só vai escutar depois que tem um infarto, mas aí às vezes também tem um derrame, tem umas coisas, piora tudo. Waldo, ontem, a questão do arco voltaico, você falou que aqui está tendo uma potencialização. Eu entendi que o local... Ontem foi mais potente que todos os outros dias que eu fiz. Porque eu comecei a discriminar os processos com calma, fiquei um pouco descoincidido para ver os tipos e as aplicações que estavam sendo feitas. E outra coisa, o enxaguamento foi feito de uma maneira, vamos dizer, tsunâmica, entendeu? Tudo limpo de... Aqueles negócios que eu falo dos lençóis de ectoplasmia. Ontem estava assim. Então isso mostra que tem melhorado. Eu acho que melhorou, você sabe por que não? Eu sei, eu tenho um motivo, tenho uma razão. Falou alguma coisa do local que está predisposto. Sim, mas isso mas não é isso. Sabe por quê? O quê? Não, nada disso. A ansiedade já diminuiu. Diminuiu. Quando foi a primeira vez, tem processo de ansiedade. Isso piora em vez de ajudar. Agora não, está assentando na poeira, está assentando. Vocês não pensaram nisso, está entendendo? Eu estou acostumado com essas coisas, sei como é que é. Mas ontem também você falou que houve alguns casos diferentes, sei lá, isso é que eu entendi. Sim, todos eles, todo dia tem, mas ontem teve um maior número de casos. O maior número. A gente não sabe para onde vai isso, depende. Eu não sei também quanto tempo eu vou fazer nessa segunda-feira. Se eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. Porque pediram para ver se o povo entende, né? Agora, o que é bom é vocês poderem também discutir, debater, saber. Porque essas coisas, a gente tem que debater isso para saber. Processo de energia e parapsiquismo sem debate não caminha. Precisa de ter. Não vai. Você não acha que isso é o lógico? Pois é o problema. Tem jeito. Agora, outro processo que você fala sempre, que, vamos ver se eu entendi certo,
que durante o processo do arco voltaico, você é passivo sempre e eles dominam tudo sempre, Sim. 100%. É Sim. isso? Por exemplo, eu falar que o arco voltaico é apenas uma ampliação do estado vibracional, eu estou mentindo, não é bem isso. Não tem nada disso. O arco voltaico é uma assistência energética. E fim de papo, das mais bravas que você pode fazer. E que eles, Tecnicamente falando, é uma das que funcionam mais rápido e melhores. De tudo que tem por aí afora. Isso é minha técnica de mais de meio século. Eu não pude mudar nada disso. Outra coisa, lembre-se que eu estudei essas áreas todas que já mexeram com energia, assistência religiosa, de iniciação. Tudo isso eu estudei com gente. Eu não vi nada que pudesse superar essas coisas que eu já usava. E outra coisa, eu enfrentei isso tudo. Eu enfrentei áreas de terreiro de Umbanda, de Quimbanda, daqueles processos, por exemplo, de magia, junto com esses amparadores, é lógico, eu enfrentei com eles. Igual aquele caso que eu mostro lá de Curitiba, que me pediu, que a sacerdotisa estava com problema. E eles estavam com alunos demais dentro dos cursos deles. Então pediram para ir. A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, eu faço, mas veja, a hora que nós chegarmos, quem vai mandar em toda assistência que nós vamos fazer são os operadores aqui, são os chineses, os ex-chineses. Aí a moça, que era sacerdotisa, chegou, olhou lá e viu que tinha chinês comigo. Ela falou assim, nós vamos, com esse aí a gente vai. Agora ele chegou, a primeira coisa, tira tudo isso que está nas paredes pendurado. Isso aí está fazendo mal aqui, porque está segurando o processo de energia. E assim foi indo. Eles limparam tudo, melhorou a situação. A moça passou bem, não teve mais problema nem nada. Porque estava dando acidente de percurso nela, que lá era considerada a sacerdotisa do negócio dele. Agora, como eu sabia dos meus negócios de exorcismo, as coisas todas de poltergeist, me pediram para ir lá para exorcismar. Eles mesmos falaram isso para mim. O templo, com tudo que tinha, as salas de aula, tudo isso. Eu passei então lá um meio-dia, sabe, jogando água benta no negócio. Mas não era água benta coisa nenhuma. Foi aí que, na plateia, depois todo mundo se juntou, que eu falei assim, agora eu quero dar uma peroração, fazer um discurso aí para essa turma sobre a realidade, o que nós fizemos, o que pode acontecer, como é que vocês devem fazer. Aí o salão encheu de gente, e um rapaz, eu falei com ele, vocês podem falar o que vocês acharam, pergunta o que quiser. Aí um cara virou lá e falou assim, vem cá, mas eu vi como se fosse uma pantera negra junto do senhor, quando o senhor estava ali com o negócio. Eu falei assim, você viu certo, esse é clarividente, anota o nome dele. Ele tinha visto a pantera, que a pantera apareceu lá para limpar o ambiente, porque estava muito pesado, né? Não tinha jeito. Agora a gente deu no geral. Agora, que nunca o povo pôde esquecer foi o cara falar da Pantera Negra. A turma que estava comigo, que já sabia do negócio da Pantera Negra comigo, falou assim, Valdo, isso é impressionante, o cara é clarividente mesmo, viu direitinho. E foi aonde que eu já tinha falado que tinha. Entre nós eu já tinha falado, a Pantera agiu aqui, agiu ali, agiu lá. Tem uns negócios aí para limpar. E o cara viu isso. Agora veja, ver uma consciência é uma coisa. Agora, você vê um subhumano, uma consciência subhumana, que está sendo ministrando o processo de energia com o povo, isso é muito mais difícil. E o cara viu, a primeira vez que me vê na vida, isso é clarividência de tirar o chapéu. Mas essa pantera, por exemplo, em São Paulo, apareceu várias vezes lá no posto. Mas naquela época precisava. O pessoal via. Você lembra que aquele ambiente lá não era fácil. E era para segurar. Você sabe que às vezes eu ia mais cedo para deitar lá na farmácia dele e esperar o horário, né? Ali a gente pegava. Você pensa, eu falava com o povo, não, eu estou muito cansada, a viagem de avião exigiu alguma coisa, não tinha nada disso. Eu deitava lá para começar a limpar o ambiente sem ninguém, quando não tinha ninguém. O ambiente era muito pesado. Essa pantera justamente para... Quando ela chegava, ela dava um jeito, né? No processo todo. Às vezes era um jeito. Ela e mais um casal que aparecia com ela. Esse é que domava, o domador. Valdo, ontem você falou que várias vezes, vários recursos, né? Raspagem, bombril. Como é que é esse processo? Não, o problema todo que eu quis dizer é o seguinte, isso é para vocês entenderem a situação.
Um processo de bloqueio, às vezes, ele é suave e é superficial, não houve enraizamento, aquilo está apenas circulando, como se estivesse na cabeça da pessoa circulando. Então não está enraizado, não está fixado, não criou raiz. Então veja, esse quando é assim, você tira fácil. Está claro. Agora, quando o negócio tem raiz, tem que ser mais. Ontem foi tirado coisa de raiz, em pouco tempo, com uma emissão de energia violenta. Eles usaram até aquilo que eu chamo do terceiro. A hora que vem, hum, 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 hum. Não vem assim, hum, 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 hum. Isso aí é alternado. Agora, o terceiro que eu chamo é esse, hum, hum, hum. Mas é o Carolas. Mas ontem foi usado aquelas 3 vezes. Isso é raro. Quando tem é porque o negócio é bravo. Aí num caso desse a gente fala com o pessoal, não faz muito exercício e tal. Mas então, quando você se entrega, abre então uma tela mental e você vê isso? Não, eu sinto a coisa toda e escuto tudo. Escuta o som, porque essas coisas mexem. Por causa dos 12 pares cranianos, processo de vida, você escuta tudo que acontece. Eu, por exemplo, se eu sintonizar bem, eu começo a escutar meu batimento cardíaco, independente de pressão arterial. Agora veja, se eu consigo fazer isso fisicamente, pensa bem se é fisicamente, eu sou preparado para essas coisas. Então, a hora que eu sinto, eu vejo o negócio direitinho. Mas isso, eu já tentei expor isso na prática, porque é muito difícil. O ideal é a pessoa fazer estado vibracional, ajudar os outros, que com o tempo ela vai tendo as características. Por isso que é que tem sinalética, energética e parapsíquica. A pessoa tem que desenvolver isso por ela. Os sinais são dela. Agora, os meus sinais, eu sei que são abrangentes. Meus sinais é de profissionais, todos eles. Situação que eu uso hoje. Outra coisa, eu não tenho esse processo de confiança, desconfiança, suficiência, insuficiência, segurança, insegurança. Eu não tenho isso há muitos anos. Eu faço e acabou. Por exemplo, você vai almoçar. Você pegou o garfo, colocou a comida na boca, você não pensa em segurança, nem em precaução, nem que você está isso, você tem aquilo. A mesma coisa comigo, é a questão parapsíquica. Agora, a maioria das pessoas que pegam nisso, elas são jejunas, são que estão começando. Tudo preocupa, tudo é um problema, se de ver como é que é. Está no mundo inexplorado, está no escuro. Você está entendendo? Eu já não tenho isso. Professor, na aplicação do arco voltaico também há um refazimento, uma reconstrução do processo das sinapses, que é a fixação total, na hora, pois o processo todo é sináptico. O que você quer? Como a gente pode... Escuta, os neurônios estão aí, eles não mudam. A sinapse varia de pessoa para pessoa. Na hora que tem bloqueio, mexe mais justamente na sinapse. Agora, é lógico que glia, entende? Dendrito, esse troço todo entra na história. Tudo quanto é célula. É um vício de pensamento que gera o bloqueio, né? Você captou um processo de energia... E outra coisa, paralisa o funcionamento. O cérebro é um funcionamento muito sofisticado, né? A coisa é complexa. As inter-relações são trilhões daqueles contatos da situação assim sem parar. Agora, a hora que vem um processo, se entrar ali um cabelinho, já perturba toda aquela transmissão. Agora, não é cabelinho geralmente, entra uma esponja lá dentro, segura tudo. Você está entendendo? Mas o que eu percebi ontem é que houve um trabalho anterior à energização aplicada. Não, existe ali processo de preâmbulo. Eles vêm e começam a julgar o lava-jato já na pessoa. É o lava-jato. Isso sempre foi. Entendeu? Não, é que o grosso, você sentiu alguma coisa. Tem cara que pode sentir até vontade de vomitar. Sabe, os processos vegetativo, essas coisas, eu correr com a pessoa, antes dela chegar aí. Num contexto em que a gente que avaliasse, recomendava aplicar o arco voltaico, não, por exemplo, em sala de aula, o que a gente deve observar em relação à aplicação? Olha, só que é por banco quem tiver competência, não pode estar fazendo essas coisas sem mais nem menos, não, arco voltaico não se brinca. Se a pessoa não tem competência, tem medo, tem qualquer coisa, ela vai pegar assédio. Precisa de ter competência, tem que ser profissional. Amador não deve fazer isso com grupo nenhum.
Processo de parapsiquismo não se brinca. Tem que trabalhar mais. Entende? Professor, quando o senhor fala de enraizamento, necessariamente ele já pegou no corpo físico? Não, é o corpo físico. Já tem alguma doença? Tudo que eu estou fazendo é no corpo físico. Se tirar o corpo físico, não precisa de fazer. A consciência está com o bloqueio dela. Você está entendendo? Mas é diferente. O processo é o corpo físico. Por quê? Mexe nas sinapses, mexe na situação toda. A raiz é física. Outra coisa, a ectoplasmia é corpo físico, é do citoplasma da célula. Tem que mexer. Agora veja, é isso que o processo da histologia, o processo da citologia das células, a medicina ainda não estuda isso, não viu o que é isso. Isso aí tem que ver. Pode ser que com a neurociência a gente chega lá, para ver os processos dos neurônios. Estudar os neurônios, os pinealócitos da pineal, essas coisas todas, isso aí precisa de ver. Porque eu fiquei na dúvida se já se tornou uma doença física, não, ou se esse enraizamento ainda não chegou. Tudo isso nós podemos caracterizar como uma doença física também, já é. Agora, ela se manifesta de acordo com a pessoa. Por exemplo, a pessoa tem tonteira, o outro tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, você está entendendo? O outro tem uma dor de barriga, isso tudo é consequência do processo de bloqueio. O outro está com uma preocupação muito grande, o outro entra num processo de depressão, porque o negócio foi muito profundo, demorou muito tempo, tinha uma predisposição familiar, uma predisposição genética, foi tudo por água abaixo. A maioria das doenças ocorre a partir do bloqueio. Isso que nós fazemos é uma profilaxia de 1 milhão de doenças. Depende do que é. A gente, quando eu falo isso, parece que a gente tem uma pretensão enorme com o arco voltaico. Vocês vão ver quanto tempo, vocês vão... Não adianta combater, esse processo é vivenciar. Como é que chama isso, a gente vivenciar? Existe um princípio nosso. Chama princípio da descrença. Faça a sua experiência, não vai no bico do careca aqui, ó. Careca completou 77 anos, pode estar com arteriosclerose. Você está entendendo? Observa bem. Professor, no início, eu também senti como Cláudio de um pré-atendimento. E o senhor falou da Rosgara. Não, para a pessoa não chegar aqui muito alterada, né? É uma, vamos dizer assim, uma ajuda, né, a mim. Entende? É o prêmio, é o presente que me deram. Como é que o senhor percebe isso? Vem a pessoa já lavadinha, primeiro passou pelo chuveiro, depois é o lava-jato. Como é que o senhor percebe essa equipe extrafísica específica desse momento do arco voltaico? Olha, a parte séria mesmo é minha. Aqui, por exemplo, só vou te contar, ontem eu vi que a situação estava séria, que a hora que eu estava falando aqui, e eu vi que o meu amparador do FIEX estava aí. Se ele aparece, é porque estão segurando a barra. Eu falei assim, será que nós temos candidato? Tem alguma coisa por aí. Isso não é sempre. Entende? E estava aí. Às vezes tem uma mulher lá que está nos ajudando, mas agora, esses dias, por exemplo, está esse nosso amigo. E ele estava aí sério. Ele é um desses caras que você vê e fala assim, esse cara é perfeito. Em matéria de visual, paravisual dele é uma perfeição, assim, ele é perfeito. Agora, é um técnico, ele sabe mexer com as coisas. Eu uma vez não aguentei, né, e perguntei para ele, vem cá, em quantas Comunex mais avançadas você já trabalhou? Você já deve ter trabalhado no mínimo em 8. Ele falou assim, foi mais. Eu fiquei quieto. Mas pelo jeitão dele a gente vê como é que é. Entende? Vocês estão entendendo? Né? Essas coisas, às vezes eu falo, o negócio parece tão distante da nossa realidade do dia a dia, mas veja, às vezes interessa a vocês saber essa história. Ele é o seguinte, ele é um cara assim, ele é alto, bem arrumado, não é forte, ele é bem normal. Isso que eu estou falando, o paravisual dele é perfeito.
É um galã que foi feito a buril. Tudo dele, bem feito. Agora, é tipo nórdico, você está entendendo? Mas não é louro, não. Ele é mais amorenado, moreno claro. Mas agora, é assim, é perfeito. Parece uma estátua. Esse aí a turma de Roma não viu. Senão ele seria modelo na hora. Ele é impressionante. Muito mais, ele ganha longe. O Davi eu acho um pouco esquálido, franzindo. Mas fala. Professor, aqui na página 14, um detalhismo. Tecnologia, você poderia ampliar... A técnica de viver evolutivamente. Olha, é a 4ª vez que pergunta sobre isso aqui, não é? Porque eu tenho colocado em muitos verbetes. A técnica de viver evolutivamente é seguindo a inteligência evolutiva. Tudo que deriva disso. Tá certo? E outra coisa, professor, aqui em Colegiologia, na mesma página, o Colégio Invisível dos Sociólogos. O Colégio Invisível dos Sociólogos. É o povo que estuda a sociologia que interessa para ver isso aí, porque a insegurança institucional está dentro da área da sociologia, né? Agora, o Colégio Invisível são sociólogos que estudam, entre eles, conversam sobre o assunto. Qualquer coisa você conversa com o Roberto Almeida, que ele vai te explicar o que são os colégios invisíveis. Aí o do sociólogo, realmente é. É o estudo da sociometria. Eu queria falar que, queria falar que tem um livro, Técnicas de Viver, do professor Valdo, que tem vários pontos que ele aborda já dentro da conscienciologia. Eu sei. Agora, gente, aqui, ó, no caso do político que mencionou há pouco, além da dieta e do excesso de energia desperdiçada, o que o senhor considerou como acelerador da versão dele? É porque o cara está muito ansioso e bravo. Ele está acabando com o processo dele, ele está queimando a vela da vida pelas duas pontas. Ele vai morrer logo desse jeito. Outra coisa, se ele fosse um cara jovem, com corpo atlético, mas do jeito que ele está lá, não, ele é retaco. Ele é uma barrica dentro da situação. No verbete de hoje, qual a proteção e segurança ideal a ser utilizada nos nossos imóveis? É o seguinte, procure sempre arranjar um imóvel longe dos lugares que tem o narcotráfico. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se você fizer isso, é uma grande coisa. Mas olha, uma coisa muito séria. Todo imóvel, antes de tudo, tem que perguntar. O que a gente pergunta no imóvel? Tem água? Não falta água? Porque sem água não há imóvel, nenhum presta. Você vai falar assim, não, mas é um terreno que eu comprei. Sim, se tiver água presta, está tudo bem. Se não tiver, não adianta nada. Como é que é? Agora, lembrete, hoje, 14/4/9, CEEX está completando 14 anos. Realmente foi. A Maria Isabel que está falando, ela tem razão. 14 anos. Eu já estou falando que é 14 anos já há algum tempo. Aí. Começou tudo lá em Curitiba, lá nessa data. Foi em Curitiba. Foi logo depois do meu aniversário. Experimentei fazer o arco voltaico em mim mesma. Senti uma pressão no frontal, uma pulsação muito forte no latejar ritmado e uma energia forte no cardio chakra. Poderia me dar alguma informação? Está começando, é isso mesmo, vai em frente. Estuda o estado vibracional mais avançado que você está fazendo. Anota tudo e good luck. Boa sorte para você evoluir mais depressa, desenvolver mais rápido. O que é macro-pecado destrutiva? Macro quer dizer grande, destrutiva é que acaba com a coisa. Pecar é a psicocinesia, ou seja, é o trabalho dos efeitos físicos feitos de lá para cá. Quer dizer, uma consciência que é capaz, por exemplo, de matar uma pessoa. Destrutiva, macro-pecar, significa que a pessoa, em vez de ter só acidente de percurso, ela acabou dessonando. Isso aqui é macro-pecado destrutivo. Esse termo vem dos processos da parapsicologia, que estudou muito a macro-pecado. Poderia comentar sobre segurança institucional e sua correlação com o karma individual e grupal, onde o cidadão só pode contar à mesa com seus métodos pluriexistenciais, já que a violência se alastra fora do controle do Estado?
Acontece muitos acidentes de percurso num ambiente social dessa natureza, é lógico. Principalmente a pessoa incauta, a pessoa desatenta, a pessoa que não olha os detalhes da sua própria vida. Se ela se predispõe ao acidente, os acidentes aumentam. Isso é quase que inevitável. O paravisual arrumadinho do amparador da UFIEX é devido a alguma questão do trabalho dele ou é aquela condição da estética consciencial? Não, eu penso, por isso que eu perguntei para ele se ele já tinha trabalhado em muitas comunex avançadas. E para mim, na última vida que ele conserva esse paravisual, ele já estava com macrosoma. Aquilo ajudou a manter a estética dele mais tempo. Com isso também, ele deve ter dessomado mais de idade, ele voltou, como ele aparece hoje, ele parece ter menos de 40 anos. Você está entendendo? E como ele era na mocidade. Então ele aparece com a corda toda, né? Com esse monte de energia até eu, né? Você está entendendo? Ajuda. Aquela outra, que era armário, por que ela era daquele jeito? Ela gostava de ser daquele jeito, por causa de ser mulher. Aquilo influía bem. Você há de ver ela mexendo com uma criança extrafísica que não voltou a ser adulta. Era daquele jeito. Ela parecia a mãe do Fellini lá, sabe? Aquela turma. Cada um usa as suas técnicas, ela usava. Agora ela realmente era fortuna. Não brinca, não. Ela tem uma leve impressão, ela está ressomada. Agora, por que você perguntou para o seu amparador se ele tinha trabalhado no mais 8, assim? Por que o 8, assim? Como porque o 8 já é um número satisfatório, que a pessoa já chegou a algum veteranismo, né? Se fosse uma ou duas, isso não é tão difícil. No curso intermissivo a pessoa passa por isso. Agora, a 8 já é veterano. Ele falou assim, não, foi mais um pouco. Professor Valdo, voltando lá ao som, do rom. Sim. Quando a gente passa a ouvir isso praticamente ininterruptamente, sabe? Mas como assim, ininterruptamente? Né? Sem você estar mexendo com a energia? Não, aí é processo do ouvido, é da cabeça. Não é. Eu estou, vou supor... Não, mas ininterruptamente, não é isso é loucura. Deixa eu colocar melhor. Não é ininterruptamente. Olha bem as palavras que você usa comigo. Tá. Toda palavra para mim tem sentido e tem valor. Não, vamos supor, em vários momentos, dentro de um raio aqui, vamos supor, se eu estou na cidade eu não estou ouvindo. Mas aqui, por exemplo, às vezes eu estou na tertúlia, eu estou ouvindo, vou para casa, estou lá nos meus afazeres, O que você escuta? Rom, do jeitinho que você... Isso aí pode ser zumbido seu. Som intracraniano é uma coisa, zumbido é outra. Esse tílitos ou tinitos é outra coisa. Por aí vai. Então, a opção som. O que eu queria perguntar para você é... Por exemplo, eu nesse momento, aqui eu nesse momento não tenho som nenhum. Agora, se eu for olhar, eu tenho um leve zumbido, mas esse aqui é o meu permanente por causa do meu acidente. Agora, aqui hoje, está só... Está muito longe. Eu estou na dinâmica. Eu não estou vendo nada. Vou na dinâmica. Começa o acoplamento, na maioria das vezes começa agora você tem que ver se tem esterilização de energia. Isso, tem esterilização de energia? Tem. Então acabou. Você olha ver se tem agora vamos dizer, sincronicidade ou sincronia com aquilo. Rom. Tem que ver. Tá, tudo bem. Olha aí. Tá, o que é o meu passo seguinte? Para eu clarear mais... Seu passo seguinte é o seguinte, esquece do som e vê o resultado do seu trabalho. Se você está competente ou não naquilo que você está fazendo. Veja se você corresponde àquilo que os amparadores estão investindo em você. Esse é que é o cadáver. Agora, eu não sei se eu já posso... Você ainda tem muita pergunta para fazer? Eu posso fazer um brainstorm rapidinho aqui? Você anota para mim qualquer coisa que tiver sobre esse assunto. O caso é o seguinte, eu quero escrever um verbete, é lógico, novo, sobre alta abrangência. Agora, o que vem a ser isso? Eu ainda não escrevi. Eu ainda preciso escrever o que é isso.
O que isso também podia significar seria autoabarcamento. Então, o que é autoabrangência? Por exemplo, o que você faz tem qual universo? Se manifesta em qual perímetro? Qual que é a sua abrangência? Agora, isso aí tem uma relação enorme com a psicosfera da pessoa. Tem ou não tem, Rosa? Então você coloca para nós. Então o que eu quero saber de você é o seguinte: o que vocês têm a falar sobre isso que a Rosa vai anotar, para me ajudar? Autoabrangência, eu posso colocar na sinonímia, autoabarcamento. Amplitude autopensênica tem relação? Amplitude autopensênica. Isso aí, então, a gente tem que colocar na remissologia isso aí também. Porque tem amplitude autopensênica já como um verbete, não é isso? Pergunta o quê? Pergunta o quê? O quê? Fala. Vamos. Radiação, perímetro de ação, manifestação. Área de influência. Radiação energética. Área de influência. É isso? Agora, o que mais? Alcance pessoal. A qualidade da manifestação energética. Alcance pessoal. O alcance pessoal, olha aí. Põe isso tudo aí que depois a gente seleciona. O que mais? Expansão consciencial. Você que fala muito, não é hora de você se manifestar. Área de influência, esfera de ação, radiação. O que fala aqui perto? Área ou perímetro de influência. Sim. O que mais? É o radar da pessoa. Põe aí o radar da pessoa. Presença consciencial. A força presencial. Raio de manifestação. Raio de manifestação. O que mais? Cosmovisão. Cosmovisão. Perímetro dicionário cerebral. Abrangência consciencial. Não, mas... O que é? O que eu tinha falado. Perímetro dicionário cerebral. Expansão dicionário cerebral. Expansão consciencial, tá certo? Agora, eu aqui, rapidinho escrevi. As autopotencialidades, a autocosmovisão, a aplicação razoável total de todos os potenciais, a aplicação até do berro do boi. Outra coisa, o antagonismo, nível normal, subnível de realização. Isso tudo aí tem que pôr. Atributo falou, né? Atributo. Atributo o senhor falou, né? Atributo. Os atributos, mas o que é que tem atributo? Tem que especificar o que você está falando, senão fica igual o Flávio. Não, espectro consciencial. Espectro consciencial, que é isso aí. É o padrão. Sob certo aspecto, a rota abrangência é esse espectro consciencial. Eu sei disso. Teria alguma relação com parageografia manifesta aqui no... Sim. Parageografia... Parapolítica manifesta, desculpa. Parapolítica, põe aí. Ele falou parapolítica e parageografia são os dois. Eu estou falando só um, mas põe os dois, está na cara. Lógico. A memória dos extraterrestres. Alcance intelectual. Alcance intelectual, é a plenitude lá. A performance, ele disse que performance, ele sugeriu performance. Performance entre o estrangeirismo. Amplitude da autoliderança. Amplitude da autoliderança. Expansão da autopolarização. Teoricamente nós somos ótimos nisso, né? Autoemissão, autorradiação também. Pelo menos a gente já sabe o que a gente precisa. Quantidade com qualidade. Quantidade com qualidade. Quantidade com qualidade. O que mais dá Fala alto. Circunscrição. Ela está falando já agora de acordo com o regime eleitoral. A memória das extrapolações. Código de consciência, é isso aí, ela tem cada código de fisiologia que entra. Pode ser também o escopo holopensênico. Amplificadora, está certo, né? Retransmissora. Não, põe, depois a gente tira, ele dá um desconto. É só pagar menos para ele, paga menos. O escopo holopensênico ou o range da consciência. O ranking. O range. O range. E dentro do ranking. A forma também, a forma.
o escopo, o range, o ranking, consciencial, consciencial, o pessoal, individual, o limite da aglutinação consciencial. O pai já tem razão, é isso mesmo. O limite. Qual é o horizon? Quer dizer, qual é o seu horizonte? Ampliação do micro-universo. A maioria de vocês tem 3 fronteiras, porque moram em fora, né? A zona de influência, irmão. Zona de influência. Já falei a área de influência. A zona de influência é bom também. A palavra zona, né? Zona é melhor. Pode falar que ela está anotando. Capacidade de atuar na multissincronicidade. Nossa. Agora foi longe. Pegou vocês todos. Tem a ver com a capacidade de cosmovisão? Fala para ela, gente. Ó. Não, mas é assim, começa assim. Olha, eu acho que você começou assim, fala com ela. Eu acho que retransmissão também, na linha do Loche de amplificação, retransmissão também, da consciencial energética. Eu acho, não sei se você concorda. Quem é que não falou nada? A Tânia é que não falou nada. Que é isso? Ela está sem microfone. Relevância consciencial, professor. Aqui, uma das desculpas é essa, eu não tenho microfone. Extensão da autoconsciencialidade. Extensão da autoconsciencialidade. Extensão. Extensão com X. Professor, relevância não é para ela. consciencial. Sou eu, não é ela, não. Rosa. Rosa. Aqui no ar. Pode falar que ela está desculpando, está alto. O volume está bom. Isso seria extensão da interassistência? Para a gente ver um objeto ou eu estou saindo? É o problema de vocês, nós só falamos do extensão da interassistência. A própria interassistência. Professor, aqui na B, teria a ver com a capacidade de cosmovisão da pessoa também? É a máxima, já foi colocado. Já. É alta abrangência. É processo de anti-interiorose. Tudo isso é autodiscernimento. Anti-interiorose. Você tem um discernimentozinho ou um discernimental? Rosa. É isso, isso que a gente quer dizer. Eficácia da alta abrangência. Agora, vocês acham que deve fazer esse debate? Ninguém falou nada? Extrapolação para psíquico. Você que diz. Ô, João, você está de acordo? Se o João falou, a água parou. A chuva parou. Não, o sol parou. Saia energética. A saia energética e raio de intercooperação. Carmalidade, né? Luiz, você falou alguma coisa, Luiz? Porque no espanhol não tem abrangência, você não entendeu o que é isso? Rosa. Então, que negócio é? Mega realização em nanosegundos. O que mais? Livre, que vale? Letra A. Livre trânsito consciencial. Escuta, o Pedro quer se manifestar. Só um silêncio um pouquinho. Livre trânsito. Fala aí, Pedro. Ninguém escutou nada. Livre trânsito consciencial. Livre trânsito consciencial. Então já escreveu já. Não, isso aí eu não sei, né? Aí vocês é que sabem se vai entrar ou não. Desculpa. Pode falar espanhol. Tá, ela entende tudo espanhol, é doutora em espanhol. Rosa. Causalidade. Recuperação de cons. Agora me conta, será que o curso da Imagística ajudou vocês? É o primeiro ensaio que nós estamos fazendo aqui. Se de saber se ajudou, né? Se de saber. Recuperação de cons. Causalidade, né? Ou carmalidade também. Tem certa coisa vale para tudo, né?
não oceano. Olha lá. Não é, não. Nesse caso, explica bem as coisas. Ué, pode ser da época se não é não, cosmoética. Né? Prioridade. Não oceano, não é não. É certo sempre. Essa não cola. De dentro para fora, não. A causa autoelucidação cosmoética. Autodidatismo. Força centrífuga também. É alta abrangência, que é o nome. Alto abarcamento. Você é uma mini peça microscópica ou já é um infusório? Rosa. Autorrevelação pessoal. Você é uma bactéria ou infusório? Não. Ela está querendo o meio termo disso. Não ameba. Então vem. Autorrevelação consciencial. Autodidatismo. Rosa. Epicentrismo. Autoalcance do discernimento. Autograndeza da compreensão. Da compreensão. E alcance do discernimento. Agora, só mais um aqui, professor. Limite autocognitivo. Agora, as coisas mais difíceis que tem no verbete é fazer a frase enfática, uma pergunta correspondente e os exemplos. Então, por exemplo, eu aqui, num minuto aqui eu fiz isso, mas não sei se eu vou fazer isso lá. Eu só vou ler para vocês para mostrar como é que eu faço verbete. Então, a primeira coisa é a seguinte, exemplologia, alta abrangência intrafísica, a relativa tão somente às tarefas de origem humana transitórias. Alta abrangência multidimensional, a abarcante máxima, envolvendo o entrosamento das vivências humanas com as intermissivas próximas. Aí, então, entra tudo que a pessoa tem. Agora, a frase enfática, mais ou menos uma coisa assim, a alta abrangência aponta hoje a capacidade teática da consciência em evolução, definindo a possibilidade da continuação autoevolutiva por meio do auto-revezamento multi-existencial. Vocês entenderam, né? Agora, você, aí no caso seria leitor ou leitora, é pessoa abrangente ou semi-abrangente? Há quanto tempo? Eu não posso dizer que a pessoa que está cheia de bactérias, ela sempre é um micro-universo. Entende? Muito sério, aí no caso. Isso daí tem relação com o Valdo 11? Tem alguma? Com o quê? Valdo 11? Não, tem nada a ver. Número 11, não? Não. Ali é um processo apenas de fixação de uma condição que entra a sincronicidade. Não, eu estou falando assim, que você já falou assim, que tem o Valdo 1, Valdo 2, então agora nessa... sim, não, mas o problema é o amparador 1 ou 2, 8, por isso que eu perguntei se eu já tinha ido em 8. Pô, amparador lá, sim, para isso aqui não. Agora, é lógico que se nós estamos falando em auto-revezamento multi-existencial, entra isso. Mas não é bem, né, diretamente. Agora, por exemplo, aqui, você leitor, é pessoa abrangente ou semi-abrangente? Abrangente todo mundo é, porque tem 6 ou 9 bilhões de bactérias. Mas agora, semi-abrangente, quer dizer, você já sai da sua bactéria, seria o caso de colocar aqui, mas não vou pôr. Mas eu pergunto, há quanto tempo? Para você ter uma ideia do que é. Vocês entenderam mais ou menos o que é? Agora, aí nós vamos enriquecer com uma série de condições. Tem a manifestação da Mabel sobre a etimologia, tem a da minha chefe ali, que me orienta, que é a minha amparadora intrafísica, que me orienta principalmente hoje mais na questão do detalhismo, para ver como é que fica. Então, vocês agora, você e a Mabel já tiveram uma inspiração do assunto. Agora, outra coisa só, já que nós ainda temos minutos. O caso é o seguinte, eu coloquei como sinonímia alto abarcamento. Vocês estão de acordo? Então me dê outra sinonímia. Eu tenho que pôr no mínimo 2. Valém? Alto alcance. Vocês acham que isso funciona? Tá bom? Alto alcance consciencial seria? Né? Alto alcance consciencial.
Autoestadiamento. Autoestadiamento. Estadiamento, põe aí, vamos ver se dá. Não é bem assim, né? Não é bem envolvimento. Envolvimento é quando vem uma coisa de fora. Você está envolvendo. Entendimento? Mas não é, né? O que a gente está abarcando, nós estamos mexendo na parageografia, não é isso? A parageopolítica. Autoclareza, professor. Autoconsciencialidade, que você quer dizer? A autoextensão. Mas não é bem, não é bem, não. Já deu envolvimento, não é bem assim, mas pode ser, né? Esfera de ação. Não é ideal. Esfera de ação consciencial. Já falei. Autoinfluenciação. Daqui a pouco, na UEM, é capaz de falar autobolhão. É isso? Abrangência e clareza. Autoenvolvimento. Mas o autoenvolvimento não é bem. Autoenvolvimento é a pessoa que está se envolvendo com alguma coisa. Não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos saber o que ela faz no cosmos. Tem que sair dela. É centrífugo e não centrípeto. E depois vou examinar tudo que seja centrífugo, que é o que interessa. Pois é. Agora a pessoa pegar lá fora e trazer para cá, não. Eu quero saber o que ela faz dela para fora. Autoclareza, professor. Autoclareza. Não é autorrastreamento cosmodimensional? Não é tanto assim. Não? Isso aí é o que ela está fazendo. Mas não é bem. Isso aí está lá. Mas não é isso que eu quero falar. Alta abrangência que eu quero dizer é o seguinte: você ocupa que espaço nesse cosmos? Pessoal, repercussão, influência para a geopolítica pessoal. Daqui a pouco você vai falar autoinércia. Né? E você não estaria errado se falar, você sabe disso, né? É lógico que você está ocupando espaço no tempo e espaço. É na curva, é no cone de luz. Mas não resolve. Mandaram aqui uma, a abrangência da psicosfera pessoal, a paretologia pessoal, esse é bom. Os links com etnias, o rapport com diferentes culturas, a autobiografia manifestada, a autoexemplologia, os plugs positivos multiexistenciais, os plugs patológicos multiexistenciais, o alcance dos graus pensentes atuais e pretéritos, a alta abrangência interessencial durante a tenência. Esse aqui tem uma opção de coisa, ó. Vamos por longe. Os encapsulamentos da FEX relativos à prosêmica e acronêmica. Paraetologia, ele falou 2 vezes. As paretinias pretéricas constatadas. O universalismo da atuação pessoal. Os potenciais pessoais de orofilosofia. Os predicados conscienciais do paradireito aplicado. Vamos usar tudo que a gente puder. Vamos aproveitar, como eu falei, até o berro do boi. Tá certo? Englobamento, vai falar, o autoenglobamento. Autoenglobamento? Não é bem. Também, mas... o processo... Sinônimo, né? Eu não sei se é. Não sei se fica bom, mas auto-horizonte também. Alto-alcance e auto-horizonte. Não é bem assim, não. Professor. Mas vocês começaram a estudar a sua alta abrangência. Como é que é? A sua abrangência vai além do seu quarto de dormir? É uma saída, né? Automanifestação centrípeta? Poderia ser? Sim. Automanifestação centrípeta. Não, seria centrífuga, porque está saindo de você para fora. Centrífuga? Centrífuga, está fugindo do centro, do egão. Certo. Essa aí do jeito que você está falando está entrando, não é isso. Não. Eu quero falar a alta abrangência da pessoa que se manifesta no código. O que ela faz com isso? Professor, autoposicionamento cósmico. Agora, cá para nós, eu quero só abrir um parênteses para falar uma coisa. Isso é o egão da pessoa, tá certo? Esse egão é doentio ou ele é positivo? Todo mundo tem egão. O problema é saber se esse ego é positivo, sadio ou não. O que nós estamos tentando colocar aqui é o egão sadio. É o de vocês.
Eu acho que cada um de vocês tem alguns quilômetros de egão positivo. Aí ninguém vai achar ruim. Você está vendo, João? Tudo é processo diplomático. Ô, Valdo, mas essa autoabrangência, em tese, é neutra. Eu vou colocar isso aí como neutro. Eu já não sabe o que a pessoa quer. E outra coisa, como experimento, é neutro, né? Tudo que é pesquisa é neutro. Alcance é para fora, auto-alcance. Não, mas o alto-alcance que está saindo da pessoa. Sai para fora. Pois é. Mas você não quer que saia para fora? Não, eu não quero que saia para dentro, que aí está entrando. Não, de dentro eu quero que saia para fora mesmo, que aí está saindo. Sim. Aqui, vou chutar uns aqui. Autorrepercussão, para fora externa, né? Autopropagação ou derivação também. É o que eu já tinha falado aqui, autopropagação. Professor, simplesmente autoposicionamento cósmico. Pode pôr autoposicionamento cósmico, acho que isso aí talvez dê. Epicentrismo tem a ver também, né? Epicentrismo. Tudo é epicentrismo, né? Não, mas aí tem que caracterizar isso. Desses todos aí, talvez esse autoposicionamento cósmico é o que está mais adequado para colocar na sinonímia. O que vocês acham? Não adianta vocês falar que vocês não estão nesse quadro, vocês estão. E auto-influência tem a ver? Talvez. A gente tem que estudar. Vamos ver. Lá eu começo a julgar depois com uma série de palavras, você vê direitinho como é que é. Entende? Sobre esse aspecto, eu vou olhar tudo que fala sobre, eu coloco isso oralmente, eu find. Eu vou olhar tudo que fala de parageografia e geopolítica. São duas coisas que eu tenho que olhar. E aí tem que entrar também isso na remissiologia. Você não acha? Problema. Agora, outra coisa séria, por exemplo, existe um verbete que eu trouxe aqui que chama chão. A cara desse verbete aqui, não é? Não é a cara dele. O problema é arranjar os verbetes que seja a cara do outro. Eu não sei, o que tu achas, ô cachopa? Até um certo ponto é ideologia, sim, mas eu não sei se tem coisa melhor, não tem não? É também dentro da cosmofisiologia, mas não é fraco. Não é bem assim. Que a pessoa nunca, se ela está bem, ela não está só dentro do ego, por isso que eu não estou querendo chamar isso aí. Que às vezes ela está dentro da policarmalidade, não é isso? A gente tem que estudar para ver o que vocês acham. O problema todo seria a multidimensionologia. Isso seria. Acho de todos esses até agora, eu acho que esse aqui seria o melhor. Multidimensionologia. O que você acha? Te pegou dessa vez? Peguei. É uma saída. Mas olha, eu estou fazendo isso para você se acostumar a fazer os verbetes. Depois você vai ter o seu cachorro lá, a cadelinha na sua casa, chama Lili. Então você vai fazer o verbete da Lili. Com o curso da imagística e essas técnicas que nós estamos usando aqui, você vai fazer um verbetão da Lili. Então a pessoa depois vai me apresentar a Lili. Eu falo assim, não, eu só admito se você me der o verbete da Lili. Quer saber tudo sobre ela. O que é que tem? Isso, gente, é melhor do que o currículo vitae. Você está entendendo? É o currículo vitae do ponto de vista evolutivo. E se aproxima, fica entre o seu currículo vitae e a FEP, a ficha evolutiva pessoal. Não é verdade? Agora, para as moças que estão solteiras, eu quero dar uma dica, ninguém está me escutando, tá certo? Só para vocês. Se você já escolheu o seu sapo que vai virar príncipe, faça o verbete dele. Eu estou certo. Não adianta combater uma situação dessa, porque o negócio é muito adequado, muito pertinente. E que seja homeostático, é lógico. Ele lembrou bem. Tem que ser. Agora, outra coisa.
não pode ficar só dentro da psicossomatologia. Tem que começar pela evoluciologia e pela mentalsomatologia. Depois é que deve entrar a psicossomatologia, tá certo? Agora, a energossomatologia deve entrar aí também. A pessoa escolhe onde é que ela vai pôr. Não. Nosográfico, nem pensar. Agora, neutro, sim. Se você está querendo fazer assistência, então você tem que ser neutro para ver se você dá conta. Se você pegar um nosográfico, às vezes você não vai dar conta. Então, a dupla evolutiva tem que partir no meio, as necessidades, na dor e na alegria. Você está entendendo como é que é? Senão o negócio não dá. Agora, eu já dei essas dicas para a turma da Invex algumas vezes. Assim, ó, faz um verbete. Para o povo que já está começando a saber o que é verbete, isso aí ajuda. Gente, você já pensou em colocar uma pessoa no detalhismo? Viu, Flávia? A gente ganha da Consciência, ganha de todo mundo. Você vai pôr o detalhismo em cima, entende? Agora, vai ser engraçado a classificação da pessoa. Antagonismo. Há um antagonismo básico inevitável. Ele é um homem, eu sou uma mulher. Pronto, ótimo. Isso aí já passou. Vai ser positivo, tá vendo? Ninguém vai reclamar. Escuta, os nossos comerciais, por favor, segundo o Flávio Cavalcante. Tá certo? Tá ok? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 19 perguntas respondidas online, 15 perguntas presenciais, 73 assinaturas no livro de presença e 12 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 3 recados: Milena, Apex, Telma, Acoplamentário, Lorela, as Invexis. A eleição do verbete para amanhã e quinta-feira. Diletantismo anti-evolutivo e discurso da obsolescência. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar vocês para o curso Praxeologia, que vai acontecer agora no próximo mês, no mês de maio. O objetivo do curso é propiciar a cosmovisão dos fundamentos da praxeologia, desenvolver habilidades cognitivas praxeológicas, desenvolver a inteligência evolutiva e compreender e debater os conceitos chaves da praxeologia. Então, é um curso de 2 finais de semana, são 25 horas de curso, onde tem como objetivo aprofundar os conceitos relacionados à praxeologia. O curso é predominantemente prático, então são debates, utilização de biografias como estudo de caso, da enciclopédia e técnicas bioenergéticas. Quem tiver interesse pode fazer inscrição aqui no CAEC, na recepção. O valor do curso é R$ 280, pode fazer parcelamento de 4 vezes. E as datas do curso é 16, 17, 23 e 24 de maio. Ok? Obrigada. Nós continuamos a divulgação do curso acoplamentário, que acontece no dia 24 ao dia 26 de abril. E o tema dessa vez será o estado vibracional. Os epicons serão o professor Alexander Steiner e o professor Nário Takimoto. Nós estamos com uma promoção especial para os teletertulianos que moram fora de Foz. E vocês podem entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. Um curso para o contato com as energias da natureza, caminhada em trilha ecológica, no caso vai ser no refúgio biológico, exercícios físicos e práticas bioenergéticas. Ninguém aqui está precisando de atividade física, nem exercício físico, né? Todo mundo aqui já faz diariamente, né? Ninguém leva uma vida sedentária aqui na CCCI, pelo que eu saiba. Não é isso? Então, já que todos têm uma vida ativa, então vamos lá compartilhar essa caminhada bioenergética com a Biocan no refúgio biológico no dia 25 de abril. Quem quiser fazer a inscrição, é só mandar um e-mail, que a Sinvex entre em contato com você. Então, o e-mail é cursos@asinvexes.org. Então, esperamos vocês. O verbete para amanhã é discurso da obsolescência. Então, para quinta-feira,
Ficou diletantismo evolutivo. Obrigado, boa tarde, até amanhã.